ficar em casa, ficar não querendo se envolver com a política. Você não pode não gostar de política, mas você precisa ser politizado. Tá na hora que a gente precisa participar, senão essa militância, que é muito menor, vai engolir a gente. Então, fale, tem aí. Pessoal, quero falar com vocês hoje sobre o nosso país, sobre o nosso Brasilzão. Um país que parece que o que é errado tá certo e o que é certo tá errado. Eu fico muito abismado com as coisas que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Cada vez mais forte, cada vez mais constantes, né? Começa por essa CPI que eu venho acompanhando muito de verdade, até para entender como que funciona essa parte legislativa mesmo, parlamentar, para aprender aqui pro meu mandato de vereador, mas também para entender o que está acontecendo de verdade. E desde o começo foram só narrativas quebradas, não conseguiram descobrir nada, acusaram o presidente de vários crimes. Nenhum deles se comprovou com as testemunhas que eles levaram lá. Então, só narrativa. E aí, a gente tem que aguentar, né, um presidente da CPI que está com seu passaporte confiscado, não pode sair do país porque está sendo investigado, os familiares já foram presos, né? O relator, que é o Renan Calheiros, que dispensa comentários aqui. E esses caras são tidos como se fossem os paladinos da verdade, os caras que são mais conceituados. A mídia fala deles como se eles tivessem alguma moral para falar sobre corrupção e não conseguiram encontrar nada. Só que se fosse só isso ainda, o STF de verdade, que não aceita que ninguém fale nada, cada vez mais nos deixa preocupado. Essas atitudes, esses inquéritos abertos de ofício, né? Roberto Jefferson preso. Se o Roberto Jefferson tá preso, o Ciro Gomes tinha que estar preso há tempos. Ele é muito mais afrontoso, fala muito mais mentira, acusa muito mais o presidente Bolsonaro, né? Que é o presidente eleito com mais de 50 milhões de votos. Não é que nem o presidente do STF, o presidente do TSE, que ninguém de nós votou neles. E aí pode falar à vontade. Agora, se falar do STF, não pode. Então, muitos absurdos acontecendo, o próprio deputado que está preso, né? E aí pior, né? Já não chega que nas postagens mais conservadoras, mais patriotas, tem menos engajamento, tem menos divulgação pelas mídias sociais, alguns posts derrubados, perfis tomando suspensões. Agora, né? O TSE, que cuida de eleições, proíbe a monetização de canais, como o da Bárbara, do Te Atualizei. Cara, a mulher fala de notícias, faz um resumo do que está acontecendo, é uma das pessoas que eu mais gosto de me informar. E ela está sendo acusada de antidemocrática. Um grande absurdo. E não só ela, vários outros canais de direita, patriotas, canais que eu gosto de ver, que eu compartilho das ideias, que falam das coisas que eu acredito, né? Que parece para mim serem as coisas mais coerentes. E na TV normal, tradicional, Globo da vida, eu só vejo narrativa, diversas mentiras, ataques e não acontece nada. Eu não quero mais assistir, não me identifico. E eu tenho que ter essa liberdade. Quando eu comecei a ver isso, parecia que o presidente Bolsonaro que pagava para esses canais falarem bem do governo dele. E na verdade não é. É o pagamento orgânico do YouTube, do Facebook, do Instagram, por engajamento de pessoas como eu, que gostam de ver esse tipo de conteúdo, que compartilham, que se informam por ali, e a gente está sendo cerceado disso. Como pode? E ainda com a justificativa de que isso aí é antidemocracia, isso que vocês estão fazendo, que é antidemocracia, é por isso que a gente tem que estar lá no dia 7. É um afronto atrás do outro, as coisas... o próprio Lula ser candidato e tá aí nas pesquisas e ninguém fala nada, é uma grande afronta. Uma manobra do STF, tem que falar assim, porque o mesmo ministro que anulou todos os casos do Lula, né? E ele alegou que Curitiba não teria essa competência de julgar o Lula. Foi o mesmo ministro que negou 10 vezes que o caso do Lula saísse de Curitiba. Durante 10 decisões, ele teve o entendimento de que não, que tinha que ficar lá. De repente ele muda de ideia e aí volta tudo. Depois de 3 instâncias percorridas, depois de bilhões recuperados, depois de milhões gastos, né, pela justiça, e aí volta tudo, e aí ele vem para a mídia e se coloca como que se tivesse sido inocentado. E isso devia ser proibido, contar uma mentira dessa, que ele não foi inocentado, apenas voltaram para o começo, e vai ser, se não prescrever, né, que acho que é o que eles querem,
vai ser condenado de novo, porque provas não faltavam. Lula foi reconhecido mundialmente como o cara do maior rombo da história, maior processo de corrupção da história do planeta. E esse cara tá candidato a presidente. E a mídia colocando ele como se ele fosse o salvador, como se ele fosse melhorar o nosso país. Imagina, eu tenho uma filha de 8 anos, um filho de 12, eu imagino eles crescendo com o Lula voltando a ser presidente, além de ferrar nossa economia, nossas crianças vão aprender que ele foi vítima do maior golpe da história. E é por isso que eu vou dia 7, porque eu não concordo com isso. Eu concordo com tudo que o presidente fala? Não. Com o jeito que ele faz? Não. Em tudo não. Acho que ele erra em vários momentos, mas eu acho que ele está muito melhor do que era. E só não está melhor justamente porque a gente tem um Congresso e um Senado que não foram renovados, que é essa a questão que a gente veio discutir hoje. Não tinha que ter Lula em pesquisa, porque é uma afronta isso, e é mentirosa, porque o Lula sai na rua, vocês estão vendo, onde o Bolsonaro vai, bomba, onde o Lula vai, não vai ninguém. E o pior ainda é que agora começaram a dar nome para a terceira via, vocês já perceberam? Agora eles vão colocar que a terceira via é realmente o João Dória. Pelo amor de Deus, quem pode querer uma terceira via dessa? Então não tem jeito. E esses grupos, eles estão tentando privar a nossa liberdade. O que eu vejo não, o que eu vejo é o governo federal tentar proibir que apaguem as publicações das pessoas conservadoras que têm sido apagadas, que deixem, que não fechem os comércios, que não fechem os direitos de liberdade das pessoas. E eu vou, dia 7 de setembro, eu acho que você devia ir pra gente brigar por isso, para que a gente tenha a nossa liberdade. Que a gente tivesse o nosso voto impresso. Como que a gente pode ter um sistema que não pode ser auditável? O co-criador da urna falou, na época era o que tinha de melhor, hoje já não é mais. Hoje precisa de um sistema de auditável, que não existe. E vocês sabem quem vai ser o ministro do TSE durante as eleições, né? Alexandre de Moraes. Eu não vou nem falar nada para não derrubar minha mídia social, também minhas redes aqui, porque não pode se falar. Mas você fica seguro do Alexandre de Moraes entrar numa sala e dar o resultado das eleições pra gente? Né? O que parece? Parece que realmente eles querem que as urnas deem o que está falando na pesquisa, uma pesquisa que ninguém consegue acreditar. Então, é preciso que a gente faça alguma coisa, é preciso que a gente vá para a rua de forma ordeira, como sempre é, né, de patriotas, mas é preciso que a gente esteja lá. Dia 7 de setembro vai ser o dia para todo mundo estar lá e mostrar que esse Brasil que a gente ama, que a gente quer, que a gente defende é um Brasil livre. É um país que não quer mais corrupção, que não quer mais o toma lá da cá, e que a gente vai trabalhar para renovar o Congresso e o Senado, para que a gente tenha anos realmente melhores e acabar com essas narrativas que querem levar o Brasil cada vez mais para a esquerda, cada vez mais PT conversando com o partido da China. Você é louco? Vamos fugir disso, pessoal. Só que se a gente, que é cidadão de bem, que quer esse país livre e democrático, ficar em casa, ficar não querendo se envolver com a política, você não pode não gostar de política, mas você precisa ser politizado. Tá na hora que a gente precisa participar. Senão, essa militância, que é muito menor, vai engolir a gente. Então a gente não pode. Então dia 7 de setembro, todos nós precisamos estar na rua. Se posicione e vá dia 7 de setembro. Tamo junto. Eu vou te honrar, e tem aí vai se orgulhar.